Nós sabemos que começamos numa condição bem bruta, nós, seres humanos. Passamos pela época das cavernas, muito complicado, tínhamos como inimigo o quê? Animais, intempéries, coisa não era assim tão complicada como se tornou posteriormente. Ficamos na multiplicação das espécies, ou da espécie, e começamos a formar pequenos grupos. Ali prevalecia um instinto. O sentimento era pequenininho, mas estava crescendo, estava evoluindo. Com a convivência cada vez maior com os seres humanos, daí a multiplicação das espécies, começou a surgir o sentimento. Foi evoluindo o sentimento. Alguns bons, outros não. Isso é natural que acontecesse. Em nós começou a surgir, de uma forma mais intensa, o amor, a fraternidade, o respeito, mas começou a crescer também o ciúme, a suspeita, a condenação. Olha quanta coisa que veio, né? Boa e ruim também. E quando éramos atingidos por alguém, nesse relacionamento que foi aumentando cada vez mais, nós sentíamos ódio. Começamos a odiar. Quando éramos atingidos por alguém, porque o relacionamento começou a se ampliar cada vez mais. Só que quando se odeia, se pensa automaticamente em vingança. Odeio, vou me vingar, preciso me vingar. E de repente o homem, subindo, evoluindo, crescendo, mesmo no meio de tantos problemas, ele se depara com um grande empecilho para o seu crescimento, para a sua evolução. Quem era o grande empecilho? Ele mesmo, nós mesmos. Por quê? Porque precisávamos entender melhor as coisas boas e nos desviar das coisas não boas. Como muitas vezes não nos desviamos, o grande empecilho para o nosso crescimento é nada mais, nada menos do que nós mesmos. Tanto é verdade que a humanidade, lá na época dos hebreus, veio com a lei de talião, dente por dente, olho por olho, ou seja, fez para mim, eu devolvo. Nos dias de hoje, século 21, depois de Cristo, ninguém ouviu essa expressão até hoje. Comigo é assim, bateu, levou. Alguém já ouviu? Não, né? Ninguém, ainda bem. Ou, não leva o desaforo para casa. Também ninguém ouviu, né? Não leva o desaforo para casa, não. Então, o ódio nos leva à vingança, como nós falamos. Tanto que o homem até, no passar do tempo, fazendo Deus a sua própria imagem e semelhança, começou a entender até um Deus que odiava. Um Deus que punia. Um Deus que realmente condenava e mandava para o inferno. Isso é odiar, ou não? Odeia aquele que errou. Mas Deus não é isso, exatamente o oposto. Deus é amor infinito, bondade infinita, justiça infinita, Pai, acima de tudo. Então, o ódio sempre está ao nosso lado, causando seus males, seus grandes males, gerando emoções negativas, doenças físicas. Nós temos ansiedade, medo, temos o câncer por quê? Porque odiamos, ficamos ruminando certas coisas em nós e que vão repercutir no corpo físico. Somatização. Vem para o corpo aquilo que a sua alma sente, né? A maneira como você está espiritualmente, o teu corpo vai perceber e vai assimilar esses fluidos terríveis. É fácil identificar quando alguém odeia. Quando alguém odeia, a gente percebe a presença da mágoa, do desprezo, da maldade, como se quisesse destruir o outro. Olha aonde leva o ódio no nosso coração. Nós vemos que, às vezes, fica tão nítido isso e a gente não dá conta. Tem uma história muito rápida, eu gosto de história porque ela marca, né? Pequenas historinhas. E diz que haviam dois monges que precisavam ir até o seu mosteiro. E estavam a 1000 quilômetros longe do mosteiro. E os dois começam a caminhar. Só que logo nos primeiros 100 metros, os dois monges se deparam com um rio, prejudicando a passagem. Era um rio pequeno. E
Na margem do rio tinha uma moça. A moça queria também ultrapassar. E aí, não tinha como, um dos monges se oferece para ajudá-la. Você quer passar para lá? Quero. Posso te carregar e te coloco na outra margem? Por favor. Então, um monge pega a moça, leva para outra margem do riozinho e a deixa lá. Ah, o outro monge, lembrando que no Estatuto dos Monges dizia que um monge jamais deveria tocar numa mulher, ele começou a pensar, começou a avaliar, começou a lembrar do que o companheiro fez, começou a odiar o irmão. Ah, que coisa! Por que ele fez isso? Imagina, o Estatuto diz que não pode tocar numa mulher, e esse safado fez isso. Pegou a moça, levou para o outro lado. Quando chegar lá no mosteiro, eu vou falar com o nosso chefe. E esse rapazinho vai ser mandado embora. Acabou a vida de monge para ele. E foram caminhando 1000 quilômetros. E aquele amargurado, odiando o companheiro. E o companheiro que havia feito a generosidade ia cantando, assoviando, feliz da vida, sem problema algum. Quando chegam às portas do mosteiro, aquele que estava, com o ódio ali carregado, se vira para aquele que era generoso, foi generoso, e diz: agora você está perdido. Ué, por quê? Você não devia ter feito isso. Mas como assim? Você não devia, vou falar para o nosso chefe e você vai ser mandado embora. Acabou sua vida de monge. Mas o que foi que eu fiz? Lembra lá no riozinho? Nós não podemos tocar em mulher. Você carregou aquela moça e atravessou o riozinho com ela. Vou falar com o nosso chefe. Ah, é isso que te amargurou? É isso que deixou você me odiando? Olha que interessante. Eu carreguei aquela moça por 10 metros. Você carregou por 1000 quilômetros. Olha o que é o ódio. Ele carregou a moça por 1000 quilômetros, odiando aquele que de uma forma generosa simplesmente carregou a moça por 10 metros. Nós somos assim, no nosso ódio, Carregamos coisas, levamos adiante um monte de entulho que prejudica a nossa caminhada. Por quê? Porque eu não quero entender, não quero compreender, não quero perdoar se de fato aconteceu alguma coisa errada. E aí, o grande problema é que muitos não aceitam a vida como a vida é. Não aceitam os seus próprios problemas. É por isso que vivemos muitas vezes amargurados. Não aceitamos aquilo que aparece na nossa caminhada. Mas se está na nossa caminhada é para aprendermos, para crescermos. Muitos, o ódio dá esse start em razão da inveja ao ver alguém que ele julga estar melhor do que ele próprio. O gramado do vizinho sempre é mais verde. A mulher do vizinho sempre é mais bonita. E aí, ele odeia a pessoa. Então, é uma forma tão esquisita que nós ainda estamos lutando para nos desvencilhar dessas complicações. Por enquanto, a justiça divina nos atinge em razão dos equívocos que praticamos. Qual é a justiça divina? A ação e reação, por exemplo. Quando eu cometo algo errado, eu vou ser punido entre aspas. Vou sofrer as consequências daquilo que eu fiz. É a justiça nos alcançando. Entretanto, chegará um momento em que o amor vai corrigir tudo. Por quê? Porque a justiça não estaremos mais nem preocupados, porque vamos fazer as coisas de uma forma natural. E é isso que estamos em busca de atingir, e quanto mais nos dedicarmos, quanto mais nos esforçarmos, chegaremos aí. Grande problema ainda, já que não chegamos num estágio tão bom, tão bonito, nos tornamos juízes dos outros. Eu vejo o cisco no olho do outro e não percebo uma trave que está dentro dos meus olhos. Por isso que é fácil criticar, condenar, mas chega a hora de executar. Eu critico, condeno, como sou juiz, chega a hora de executar. E executo como?
contra o meu irmão. Desprezo, ignoro esse irmão, ofendo, atrapalho, calunio, xingo, tudo porque, na verdade, eu não aceito os outros como os outros são. Eu quero neles um exemplo de perfeição que eles não têm. Eu quero que eles sejam bons. E aí eu pergunto, eu sou bom? Eu sou perfeito? O problema é que quando eu olho para o outro, tudo que eu vejo no outro, eu pinto com as tintas que estão aqui dentro. E eu não percebo isso. Eu vejo o que o outro faz e vou fazer um colorido, mas a tinta que eu carrego em mim, que tipo de tinta que é? Pesada, feia. Então eu pinto o outro de que forma? Suave? Não, pesado, feio. E é por isso que eu o odeio. Quantas vezes eu digo, até me dava bem com uma pessoa, mas aí, por que eu deixei de gostar tanto daquela pessoa? Porque aí eu começo a olhar para mim. Eu sou correto. E eu pinto aquela pessoa com tintas escuras. Ela não é correta. E aí eu começo o ódio. Eu sei tudo. Ela não sabe. Eu defendo as boas causas do planeta. Ela não. Ela joga lixo, como se eu não jogasse. Meu partido, isso aqui é bem oportuno nos dias de hoje, meu partido político é o único honesto. O dele não. A gente percebeu como está sendo gerado ódio em razão da situação política nesse país. Não estou defendendo nem um lado nem outro, não importa. Mas não existe mais aquela de adversário. Eu sou da direita, eu sou da esquerda, eu sou de cima, eu sou de baixo. O outro era simplesmente adversário. Passou a ser inimigo. Odeio o inimigo. Olha que situação. Mesma coisa com um time de futebol. 2 irmãos dentro de uma casa, se dão bem, se amam. Um coloca a camisa do Palmeiras, outra do Corinthians, eles se odeiam. Que absurdo. Se odeiam pelo simples fato de colocar uma camisa. Então, isso é fanatismo. E o fanatismo é cegueira. E sendo cegueira, me afasta do outro. Eu me perco do outro. Eu perco o endereço do irmão. Não consigo ver nele um irmão. E o fanático é sempre inseguro, porque ele defende as causas dele, defende os entendimentos dele. Eu sou melhor, meu partido é melhor, meu time é melhor, minha família é melhor. E para prevalecer, ele usa a força. É por isso que existem as relações tão ásperas, tão amargas entre as pessoas. E quando se odeia, vai ficando cada vez pior, mais difícil chegar ao perdão. Eu odeio. Se uma pessoa é indiferente para mim, eu até me esforço um pouquinho e começo a perdoar, tentar compreender. Mas se eu odeio, eu não quero nem que chegue perto. Então, a justiça em nós funciona. E esse amor vai chegar. Vai chegar porque nós vamos cansar de ser atingidos por essa justiça, onde constantemente eu estou sofrendo por algo que eu poderia ter feito de forma diferente. E aí quando o amor chega, ou vai chegando, né? Porque não chega de um instante para outro, nós vamos ver a possibilidade do perdão. O perdão pede equilíbrio, abraço, o perdão pede diálogo, respeito, o perdão aceita o comportamento do outro, procura sempre ajudar, mas ele aceita que o outro seja diferente. O perdão pede humildade. Aquele que aprende a perdoar, perdoa outro de qualquer forma, sempre auxiliando, sempre respeitando, não procurando enxergar os deslizes do outro. Mas isso não significa que vamos deixar de avaliar, de analisar o outro. Por quê? Porque vendo o equívoco do outro, não com o olhar de quem vai ser o juiz, punir, criticar, difamar. Não. Analisamos o outro com o objetivo de compreender o comportamento dele e, na medida do possível, auxiliá-lo a corrigir aquilo que, porventura, não esteja bem na sua caminhada. Olha que diferença. Eu olhava o outro e sentia ódio. Vamos entendendo, vamos aprendendo a amar.
eu vou analisar o outro para poder auxiliá-lo. Olha que grande diferença. E nós estamos nessa caminhada. Então precisamos enxergar no outro as coisas boas e compreender as coisas que ainda não estão boas. Quando falamos de historinhas, as histórias são fantásticas, porque elas nos deixam um ensinamento que às vezes o simples passar de uma ideia acaba se perdendo, mas a historinha fica, e aí nós entendemos aquilo que ouvimos através do sentido dessa história. E diz assim, que um rapaz andando na rua, ele se encontra com um antigo professor, e ao encontrar com esse professor, ele fica todo feliz. Nossa, professor de quando ele tinha seus 7, 8 anos de idade. E aí ele para o professor. Olha, mestre, que alegria te encontrar. Que bom, eu fui aluno seu. Ah, me recordo, disse o professor. É, professor, e eu sou professor também agora. E eu sou professor por sua causa, por sua influência. O que foi que eu fiz? Ah, não, o senhor foi o grande mestre e deixou em mim uma lição que nunca mais eu esqueci. E uma lição que fez com que eu caminhasse na vida de uma forma correta. Bom, mas eu não entendi o que foi, porque eu ensinei para todos, né? Ah, eu vou lhe contar, professor, aí o senhor vai se lembrar de mim. Estávamos na aula, eu garotinho, 8 anos. De repente, no meio da aula, o senhor lá na frente, ministrando o ensinamento, eu vejo que o meu coleguinha do lado tinha ganhado um relógio novo. Ah, eu olhei para aquele relógio. Ah, sonhei possuir aquele relógio. Tinha que possuir aquele relógio de qualquer forma. Na hora do intervalo, na hora do recreio, o meu amiguinho tirou o relógio dele e colocou dentro da mochila para ir tomar o lanche. Eu olhei a mochila dele. Ah, desejando aquele relógio. Quando todo mundo saiu da sala, eu coloquei a mãozinha na mochila dele, peguei o relógio e coloquei na minha. Roubei o relógio dele. Quando terminou o recreio, o intervalo, que ele, o amiguinho, chega na sala de aula, vai mexer na mochila para colocar o relógio no pulso, não estava mais lá. E ele gritou, professor, alguém roubou o meu relógio. E o professor, o senhor, disse o seguinte, eu quero que todos peguem a sua mochila e coloquem em cima da mesinha, da carteira, e fechem os olhos. Todos fechem os olhos. E aí, eu, garotinho, tendo roubado o relógio, pensei, meu Deus, o que vai acontecer comigo? Como as pessoas vão me olhar? Eu, uma criança, ladrão, eu vou ser criticado, vou ser achincalhado, vou ser crucificado, vou perder a minha dignidade. E aí o professor, com todos os alunos com os olhos fechados, mochila em cima da mesa, diante de cada aluno, o senhor professor começou a passar mochila a mochila, vasculhando para ver se encontrava o relógio. E o senhor encontrou. Eu percebi. O senhor encontrou o meu relógio. Entretanto, continuou vasculhando as mochilas seguintes. E foi. Terminado, o senhor chega na frente e pede para que todos abrissem os olhos. Meu Deus, eu estava perdido. De repente o senhor diz, achei o relógio. Bom, entregou o relógio para o meu amiguinho e falou, vamos continuar a aula. E o senhor continuou dando a aula. O senhor não me falou nada. O senhor não me criticou, o senhor não me condenou, o senhor não me expôs diante dos meus amigos. E ali eu comecei a refletir, olha, a chance que ele está me dando para que eu aprenda a fazer o melhor, corrigir, tirar esse desvio dentro de mim. E a partir de então, nunca mais peguei rigorosamente nada que não me pertencesse. O senhor se lembra disso, professor? Eu me lembro do episódio. O senhor se lembra então, professor? Lembro, sim, eu pedi para colocar as mochilas em cima da carteira.
Então, professor, o senhor não se lembra de mim? Eu tinha roubado o relógio, o senhor não falou nada, mas o senhor se lembra? Não, eu não me lembrava de você. Mas como, professor? O senhor pegou da minha mochila? Não, é que enquanto eu fiscalizava mochila a mochila, eu também fechei os olhos. Tendo fechado os olhos, ele não se interessou em saber quem tinha roubado. Passou todo esse tempo sem saber quem era o, entre aspas, ladrãozinho. E aquilo possibilitou aquela criança ter uma vida normal, se arrepender e seguir adiante. Esse período tem a prece depois ou já inclui a prece? Já inclui, né? Bom, então é uma coisa bem rápida. Isso aí, palavras de Jesus, tá? Um soberano, um rei, ele percebeu que no seu reino, uma determinada província começou a se rebelar com relação a ele. E essa rebelião começou a levar riscos para o próprio reinado. Então aí ele começa a procurar alguém que pudesse exercer a função de primeiro-ministro. Ele chama um juiz muito hábil. E o juiz, já como primeiro-ministro, ele chega naquela província e começa a editar leis e documentos. Só que não chegou a alterar rigorosamente nada, porque as pessoas não queriam seguir leis. E aí o rei tira o juiz e coloca um doutrinador. O doutrinador, esse tribuno, vai, fala com eloquência, mas não modificou o comportamento de ninguém. Continuava aquela população naquela província querendo libertar-se. Aí o rei resolve substituir e colocar no lugar um sacerdote. O sacerdote chegou naquela província, viu aquela rebelião, isso é coisa do demônio. Amaldiçoou todas as pessoas e gerou mais confusão. Aí ele tira o sacerdote e coloca um médico cheio de ciência, vai até aquele local e volta dizendo que todas aquelas pessoas eram doentes mentais. Como que conseguiria pacificar aquele povo? Se era só agressão? Não. Então aí ele tira o médico e coloca um general. Aí bagunçou, né? O general foi com tropa, guerra civil. Mataram até o general. Aí o que ele decide fazer, o monarca? Colocou um sábio. O sábio chegou naquela província, meditou algum tempo e deu início a novas atividades. Não criou novas leis, não. Não pronunciou discursos. Não censurou os insurretos. Não perdeu tempo em zombaria e nem estimulou qualquer cultura de vingança. Dirigiu-se em pessoa àquela região conflagrada a fim de observar as necessidades das pessoas. Reparou ali que as pessoas estavam sem teto, sem trabalho, sem instrução. Decidiu erigir casas, criou oficinas, abriu estradas, improvisou escolas, incentivando o serviço à educação, lutando com valioso espírito de entendimento e fraternidade contra a preguiça e a ignorância. Não transcorreu muito tempo e todas as discórdias do reino desapareceram, porque a ação concreta do bem eliminara toda a desconfiança, toda a dureza, a indecisão dos espíritos enfermiços e inconformados, disse Jesus. E Jesus termina essa historinha dizendo: o ódio pode atear muito incêndio de discórdia. O ódio ateia muito incêndio de discórdia no mundo, mas nenhuma teoria de salvação será realmente valiosa sem o justo benefício aos espíritos que a maldade ou a rebelião desequilibraram. O que é isso? Amar aquele que é violento, amar aquele que todo mundo odiava.
Continuou Jesus: para que o bem possa reinar entre os homens, ele há de ser uma realidade positiva no campo do mal, tanto quanto a luz há de surgir pura e viva a fim de expulsar as trevas. Então, quando se odeia, não se descarta. Exatamente o oposto. Quando se odeia, se aproxima. É o diálogo. É mostrar que você se interessa por reatar, se interessa por entender, se interessa por ajudar a pessoa. E aí ele diz: é a luz eliminando a treva. Às vezes, queremos ser luzes em locais tão iluminados e fugimos de ser luzes nas trevas. Aí nós não somos luzes, nós somos trevas nas luzes. Então, pensemos nisso. Odiar não vale a pena. Logo de início, com relação a nós, porque já nos prejudica. E prejudica o outro também, e prejudica toda uma sociedade. Então, depois vamos dar uma olhadinha, quem tiver possibilidade, interesse, capítulo 12 do nosso Evangelho: amai os vossos inimigos. Tá. Tá. Então, vamos fechando os nossos olhos, inclusive aqueles que nos acompanham de casa. É o momento do passe, e vamos trazer à nossa frente a figura serena e bondosa de Jesus, o nosso mestre maior, e agradecemos a Ele. Quantos ensinamentos Ele nos deixou, nos deixa e nos deixará sempre. E com esses ensinamentos, colocados de forma verdadeira, firme, dentro do nosso coração, começamos a nos modificar. E já começamos a compreender as dificuldades que carregamos em nós mesmos. E essas dificuldades que estão em nós, também estão no coração do nosso irmão. Não posso exigir dele algo que ele ainda não tenha, como não pode ele exigir de mim algo que eu ainda não possua. Precisamos compreender. E a vida será um grande intercâmbio. Quando as pessoas se aproximarem, darei o que tenho de melhor ao irmão, e dele receberei o que de melhor ele tem. Tenho amor, ofereço amor. Ele tem o perdão, me oferece o perdão, e de mãos dadas seguiremos sempre na melhor direção. Então que, nesse momento, esse passe, esses fluidos benéficos, toquem o coração de todos aqueles que carregam em si, dentro do seu coração, algum sentimento de ódio contra alguém. Seria talvez o momento de, ao sairmos, procurarmos esse contato, ligarmos, mandarmos uma mensagem, buscarmos nos aproximar para que as coisas melhorem e para que sejamos mais saudáveis, não só fisicamente, mas espiritualmente falando. Agradecemos a Jesus tantos ensinamentos. Agora, cabe a cada um de nós entender, buscar e colocar em prática. Que assim seja, graças a Deus.